Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo número 2 da nossa lição, da nossa classe bíblica. É um prazer estar aqui com vocês. Semana passada, nós falamos sobre o mapa, né? Para chegar até as joias da eternidade. E hoje a gente vai em busca da nossa primeira pedra preciosa. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos guardou com saúde. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos agora que nos abençoe e nos dê entendimento para estudar a Tua palavra. Nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Bom, quem aqui já colecionou pedras? Eu tenho aqui uma caixinha. Tem gente que gosta de colecionar pedra, né? Eu tenho aqui, o meu filho gosta de colecionar pedra, desde que ele era pequenininho, o Gabriel, que vocês conhecem como Mineiro. Eu tenho aqui umas pedrinhas, algumas delas, né, não tá tudo aqui, que ao longo da vida dele ele colecionou muitas pedras. Eu tenho aqui umas pedrinhas assim, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Eu tenho essa daqui, é bem bonita, ela parece um cristal bruto. Eu tenho essa daqui verdinha, ela é verde. Eu tenho essa daqui, é muito bonita. Ela é meio lilás, assim. Eu não sei o nome delas. Tem aqui essa azul também, bem bonita. Essa azul tem umas cores, uns rajadinhos brancos, assim, também. Ui, é uma azul bem bonito. Tenho aqui também essa aqui branca, bem bonita também. Elas são muito bonitas, pena que vocês não podem pegar. Tem essa daqui, ó, eu gosto dessa daqui, ela tem um formato de concha meio misturado com coração. Ela é bem interessante, ela é um marrom bem bonito, bem lisinha. Enfim, tem essa daqui, amarelinha, bem bonita. Eu tenho aqui também, ó, como vocês podem ver aqui na minha mesa, eu tenho aqui algumas pedras também que o Gabriel... Essas pedras, elas representam, cada uma normalmente veio de um lugar diferente. Onde a gente vai, ele acha uma pedra, ele gosta, ele guarda. Eu tenho aqui umas pedras aqui na mesa, tenho essa aqui bem grande, ó. Ela é meio rosada, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas ela é meio rosada por dentro. Tenho essa também meio rosada, mas ela tem uma textura diferente, ela é um pouco mais lisa. Tenho essa daqui também, eu não sei o nome específico, mas ela parece uma rocha, tipo de vulcão. Enfim, eu não sei, ela é meio estranha, assim, sabe? Parece uma coisa que veio do espaço, assim, ela é bem estranha. Essa daqui eu sei de onde veio, essa daqui veio lá de Varginha, eu acho. Engraçado, né? Uma pedra que parece que veio do espaço e vinha de Varginha. Bom, enfim, tem aqui algumas pedras. Essas pedras, cada uma representa um lugar diferente. Eu tenho várias pedras aqui, mas eu não tenho nenhuma pedra de 3 cores. Não sei se vocês viram, a lição de hoje, o título da lição de hoje é a pedra de 3 cores, né? Aqui, ó, página 6 e 7 da nossa lição. Eu não sei se vocês já adiantaram, se vocês já leram em casa durante a semana, eu acho que alguns já leram. O Jorge pediu, né? Foi o Jorge que fez o vídeo anterior, o conselheiro Jorge. Então, alguns eu sei que já fizeram, já leram e alguns não. Então, você que não fez, dá uma pausa no vídeo e dá uma lidinha aí. Se você tem o livrinho, pega e lê. Se você não tem, pega o PDF, pega seu caderninho da unidade para fazer suas anotações. Então, como a gente estava aqui falando das pedras, tem um lugar bem interessante que é bem... As pedras são muito utilizadas nesse lugar, que é Jerusalém. É um lugar muito importante para 3 grandes religiões, né, movimentos religiosos, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, essa cidade. Então, como por ser uma coisa histórica, muita coisa bíblica vem de lá, tem uma lei, uma regra bem interessante lá nessa cidade, que todas as construções tem que ser feita de pedra lá, para não fugir para não
tirar a característica da cidade. É uma cidade toda feita de pedras, a cidade de Jerusalém. E aqui na nossa lição, a gente vai buscar aí a nossa primeira pedra da eternidade, que é a pedra de 3 cores. E como é que a gente vai fazer para chegar lá? Onde é que a gente vai achar essa pedra? Não tem aqui nas minhas pedras, tem muitas pedras aqui, mas nenhuma de 3 cores. Não está na caixinha também, tem aqui a caixinha de pedras do Gabriel, também não tem nenhuma aqui de 3 cores. Mas como que a gente vai achar? Tem que ter um jeito da gente achar. A gente vai usar o mapa, né? Lembra que na lição passada a gente aprendeu um pouquinho sobre o mapa que a gente tem para ir em busca das pedras preciosas? Tá aqui o meu mapa, ó. Tá aqui o nosso mapa. Vocês vão pegar aí o mapa de vocês, a nossa Bíblia, e a gente vai começar agora a nossa busca, então, por essa pedra de 3 cores. Bom, então tá. Aqui no contexto da nossa história, da nossa lição, essa pedra de 3 cores, ela representa uma verdade bíblica a respeito de Deus, sobre Deus. Então, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre Deus, né? Você conhece Deus? Eu acho que eu conheço Deus, mas todo dia eu conheço um pouco mais, porque o relacionamento com Deus faz com que a gente conheça Ele cada dia mais um pouquinho. É importante a gente conhecer Deus? Bom, Deus nos ama, Deus conhece a gente, Deus cuida da gente, Deus nos fez, Deus se preocupa com a gente, Deus quer nos salvar. Então, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre esse Deus, né? Então, vamos lá? Vamos pegar o nosso mapa e vamos aprender o que essa pedra de 3 cores, qual é essa verdade sobre Deus que essa pedra representa? Vamos lá? Então tá, eu convido você a pegar o seu mapa aí, né, a sua Bíblia, e abrir em Efésios, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Abre aí, dá uma lidinha e volta aqui no vídeo pra gente continuar. Pra gente começar a entender um pouquinho mais sobre Deus, vamos começar respondendo a primeira pergunta aí da nossa página 7. Na página 7, bem em cima aqui assim, ó, no cantinho, tem a primeira pergunta. Que essa pergunta é: quantos deuses existem verdadeiramente? A gente vai abrir a Bíblia agora em Efésios 4, versículo 6, para responder essa pergunta. Abre aí tua Bíblia e volta aqui e me responda: quantos deuses tem? Bom, como você já leu aí o versículo, né, em Efésios 4, 6, agora você pode responder uma pergunta. Responda aí uma pergunta em voz alta. Quantos deuses tem verdadeiramente? Ah, se você respondeu que só tem um, você leu e você entendeu e você acertou a pergunta. Eu vou ler aqui Efésios 4, 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual, sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, Efésios deixa bem claro, né, que só existe um Deus. Tá, então, como a primeira pergunta a gente já sabe a resposta, a gente vai partir para as 3 perguntas seguintes. Essas 3 perguntas eu não vou fazer uma de cada vez e não vou ler o versículo um de cada vez. Eu vou deixar para vocês pesquisarem aí, responda a pergunta, anota aí no caderninho, se você tem, anota na sua lição. Se você não tem, tem só o PDF, anota aí no seu caderninho da unidade, responda as perguntas e volta aqui para tirar as dúvidas no vídeo, que eu vou responder as 3 perguntas dentro de uma coisa só, tá bom? Então, procura aí esses versículos aí das passagens para você responder qual é a natureza de Deus, pergunta número 1, tá lá em João 4, 24. Pergunta número 2, será que ele se preocupa com os nossos problemas e nos escuta? Tá lá em Salmo, no capítulo 40, versículo 1 a 3. E a terceira pergunta, que é para você ler os textos e descobrir algo muito importante sobre Deus. Esses textos que dizem algo muito importante sobre Deus é 1 João 5,
7 a 8 e Mateus 28 a 19. Então tá, dá uma pausa no vídeo, lê aí, responde essas 3 perguntas e volta aqui no vídeo para tirar suas dúvidas. Bom, agora que você já leu, já respondeu aí as perguntas, vamos lá. A nossa primeira pergunta ali. Vamos ver qual é a verdadeira natureza de Deus. Se você leu aí o livro de João, capítulo 4, versículo 24, você pode ver que Deus, ele é espírito. Deus não é como a gente, ele não é limitado como a gente. Nós estamos aqui e nós só podemos estar aqui, mas Deus, ele também é espírito. Então, Deus, ele pode estar em todos os lugares. Deus, ele está aqui comigo, que estou aqui gravando para vocês, ele está aí com vocês ao mesmo tempo, ele está lá no Japão, com quem está orando no Japão, ele está lá na minha terra, né, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele está em todo lugar. Então, uma das características de Deus é que ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E se Deus, ele é onipresente e pode estar em todos os lugares, ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe tudo que está acontecendo aqui na minha casa, ele sabe tudo que está acontecendo aí na tua casa, na tua vida, e ele sabe tudo que está acontecendo com os japoneses lá no Japão. Ele é onipresente, logo ele é onisciente, ele sabe de tudo. E se ele é onisciente e sabe de tudo, ele é onipotente, ele pode tudo também. Deus pode tudo. Então, Deus tem 3 características. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele sabe de tudo que acontece. E ele é onipotente, ele tem poder para tudo. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E como ele é onipotente, ele pode todas as coisas, se Deus quiser parar a lei da gravidade, por exemplo, ele pode. Por exemplo, se ele quiser... Quem é que consegue andar sobre as águas? Ninguém consegue, porque a lei da gravidade não deixa, né? A gente pisa na água, a gente afunda. Mas Deus fez isso, Jesus Cristo fez isso. Quando ele caminhou sobre as águas lá para encontrar com os discípulos lá no barquinho, no meio de uma tempestade, né? Os discípulos viram que vinha alguém andando sobre as águas. Então, Deus é onipotente, ele pode tudo. Se ele quiser, ele pode parar a lei da gravidade e andar sobre as águas. Assim como ele pode também fazer as coisas surgirem do nada. Igual aconteceu uma vez que Jesus fez de 5 pães e 2 peixinhos, ele fez aparecer, ele fez multiplicar esses alimentos para alimentar uma multidão de pessoas que estavam ali para ouvir ele pregando. Ele fez aparecer do nada, só tinha 5 pães e 2 peixes, e ele fez aparecer mais de 5.000 para alimentar a multidão, né? E, inclusive, isso faz a gente lembrar de uma outra história também. Como Deus pode fazer aparecer as coisas do nada, isso lembra a gente que ele pode criar, e Deus é criador. Ele criou o universo, ele nos criou, e inclusive a Bíblia ali em Apocalipse exalta a Deus justamente por essa característica, dele ser criador. Vou ler aqui para vocês, olha só o que diz lá em Apocalipse. Tu é digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Assim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse versículo está lá em Apocalipse 4:11, que exalta a Deus justamente por essa característica de ser criador. Então, só até aqui a gente já descobriu aí algumas características sobre Deus, né? A gente viu que ele é único, só ele é Deus. A gente viu que ele é espírito, ele não é limitado como a gente, ele é espírito. A gente viu que ele é onipresente, está em todos os lugares. A gente viu que ele é onisciente, ele sabe de tudo. E a gente viu que ele é onipotente, que ele pode tudo. E como ele pode tudo, ele pode criar. Então a gente viu também que ele é criador. Só até aqui a gente já viu umas 6 características de Deus. E será que um Deus assim, tão poderoso, tão grandioso, que pode tudo, todas as coisas,
Será que ele se importa com a gente? É o que a pergunta número 2 faz aí pra gente. E você que leu aí o versículo de Salmo 40, o capítulo 40, de 1 a 3, você entendeu a resposta. Será que Deus se importa com a gente? Será que Deus sabe o número do meu WhatsApp? Será que Deus sabe a minha matéria preferida na escola? Será que Deus sabe a matéria que você tem mais dificuldade na escola? Será que Deus sabe qual é o teu maior sonho? Será que Deus sabe todos os seus segredos? Será que Deus sabe? Se você leu o capítulo 40, do versículo 1 a 3, você viu aí que a resposta para todas essas perguntas é sim. Deus se importa sim com a gente. Ele se importa comigo, ele se importa com você e ele se importa com cada um de nós. E ele quer nos salvar. E como a gente viu que Deus, ele sabe tudo, ele se importa com a gente, mesmo sendo tão soberano, tão importante, mesmo assim ele se importa com a gente, é muito importante que a gente também saiba mais sobre Deus. Então, é importante a gente estudar sobre Deus, a gente aprender sobre Deus. A terceira pergunta, eu não vou conseguir responder para vocês assim 100% porque ninguém consegue. Porque Deus, a nossa capacidade nos impede de entender Deus na sua amplitude. A gente tenta entender, mas Deus é muito além do que a gente consegue entender. Então, a pergunta número 3, essa eu vou ler com vocês aqui o versículo. Ela traz aí 2 versículos bíblicos. Eu vou ler só um. Eu vou ler o de Mateus. A pergunta número 3 diz aí pra gente ler os versículos e descobrir algo muito importante sobre Deus. Esse versículo eu vou ler com vocês. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo está lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. Como a gente viu aí, o versículo que eu acabei de ler com vocês, ele diz que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que eu disse que é algo que nem eu consigo explicar 100%? Porque é complicado, é algo muito complexo para a gente entender aqui na nossa cabecinha. Como que Deus pode ser 3 e ao mesmo tempo 1? Complicado, né? Então, eu trouxe aqui os meus palitinhos para a gente tentar entender um pouquinho. Mesmo que a gente não entenda tudo sobre Deus, um pouquinho a gente vai entender. Deus, ele é 3, mas ele é um só. Deus é triuno. Deus triuno. Deus, ele é Pai. Ele é Deus Pai. Ele é Deus Filho. E ele é Deus Espírito. Então, temos aqui as 3 personalidades que juntas é um só. Você tá vendo aqui, ó, que juntos, os palitinhos juntos de longe, parece ser um palito só, né? Acho que aqui dá pra ver. Parece ser um palito só, mas na verdade são 3. São 3 e são 1. São 1 e são 3. E eu peguei 3 palitinhos exatamente iguais para explicar que eles são exatamente iguais. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Eles são exatamente iguais. Quem é onipresente? Deus Pai é onipresente, mas o Filho e o Espírito também. Quem é onisciente? Deus Pai e o Deus Filho e o Deus Espírito também. E quem é onipotente? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito também. Então, os palitinhos são iguais porque eles são exatamente iguais. Nenhum é mais ou menos que o outro. E a Bíblia confirma pra gente que eles são iguais e que eles sempre existiram. Lá em Gênesis, no comecinho de Gênesis, lá no capítulo 2, quando Deus diz, e disse Deus, né? E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se ele disse façamos, ele estava fazendo acompanhado de quem? Do Filho e do Espírito, né? Os 3 criaram, os 3 são Deus, uma coisa só.
E só mais uma coisinha sobre aqui a nossa Trindade. Não quer dizer que o Espírito, só porque tem esse nome de Espírito, não quer dizer que ele é uma assombração. Não tem nada disso. Ele é uma pessoa, assim como o Deus Filho é uma pessoa, o Deus Pai, o Espírito também é uma pessoa que está aqui para nos consolar. Entendido? São só nomes usados para a gente tentar entender um pouquinho, né? Deu para entender tudo sobre Deus? Não, claro que não. Nem eu entendo tudo sobre Deus. Mas deu para a gente aprender mais um pouquinho sobre Deus, algumas características de Deus. Então, são características essenciais sobre Deus que a gente está aprendendo aqui. E entre todas essas que a gente já viu, eu quero acrescentar e reforçar mais uma só. Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Ele merece nossa reverência, ele merece o nosso respeito. Então, sempre que nós nos colocamos na presença dele, a gente se coloca com respeito, com reverência e com santidade, com a santidade que ele merece, né? Quando a gente vai na igreja ou quando a gente na nossa casa mesmo se coloca na presença dele em oração, é com reverência e com respeito. E isso é tão verdade que na nossa lei, na nossa própria lei, né, de desbravador, tem uma regrinha aí dentro que diz, né, andar com reverência. Completa aí você, desbravador. Isso aí, andar com reverência na casa de Deus, porque Deus é santo e o lugar onde ele habita também é santo, seja na igreja, que é a casa dele, ou seja na nossa casa ou no nosso próprio corpo. Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, porque Deus também habita no nosso corpo. E onde Deus habita é lugar santo. Então, a gente tem que ter respeito por Deus. Como é bom aprender cada dia mais um pouquinho sobre Deus, né? É muito bom aprender sobre esse Deus que nos ama, que cuida da gente, que está com a gente o tempo todo e que, acima de tudo, quer nos salvar, né? Deus, ele... E você conseguiu aí fazer a ligação do que a gente estudou aqui com o título da nossa lição? A pedra de 3 cores? Eu consegui. 3 cores, a gente estudou sobre Trindade, né? Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a nossa pedra de 3 cores é Deus, é o nosso Deus, representado aí na forma da Trindade, né? Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E que está o tempo todo ao nosso lado. E que está interessadíssimo na nossa salvação. Deus te abençoe e foi um prazer estar aqui com vocês, recapitulando, estudando essa lição. A gente vai orar agora para finalizar e eu espero vocês semana que vem para o nosso próximo estudo. Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acompanhou agora em mais esse estudo. Obrigado porque conseguimos aprender mais um pouquinho sobre Ti. Cada vez que aprendemos mais um pouquinho sobre Ti, mais a gente entende que precisamos aprender mais e mais a cada dia. Senhor, nos abençoe, nos dê entendimento e nos guarde durante essa semana, para que semana que vem possamos estar aqui novamente, estudando mais um pouquinho sobre o Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos e até a próxima, até semana que vem. Bom estudo!